Olá, eu sou a Rosângela Leite e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o podcast dos unificados. Hoje vamos falar de algumas questões atuais, o tarifaço. E está aqui conosco Vitor Hugo, assessor e economista do Sindicato dos Químicos Unificados. Olá, Vitor. Olá, Rosângela. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E estamos aqui para conversar um pouco com a categoria sobre o que esse tarifaço representa, né, para a gente. Você pode falar para a gente como que funciona esse tarifaço e como que pode afetar nós brasileiros? Perfeito. Bom, primeiro que tarifaço, né, tarifas comerciais, sempre existiram. Qualquer país, em qualquer momento, pode impor tarifas para comprar produtos, né? Para importar produtos, todo país tem soberania sobre sua política comercial, sobre as suas políticas de importação. Então, a rigor, né, quando a gente olha para a história, não tem grandes novidades um país definir uma determinada política comercial e tarifar em determinadas importações. O que tem de novidade, né? A novidade, em primeiro lugar, é que isso vem do principal país do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos, que durante muitos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o país que divulgou que tarifas comerciais eram prejudiciais ao comércio. Então, é um país que patrocinava muito a ideia do livre comércio como forma de desenvolver o mundo, e os outros países também, né? Claro, eles faziam isso estando já numa posição de muita capacidade produtiva, né? Então, os outros países não concorriam com eles não tinham medo. Nesse contexto, serem defensores do livre comércio, de não ter tarifas, era muito favorável para a economia deles, porque na verdade significava que eles iam entrar nos mercados dos outros, né? Porque eles têm mais eficiência econômica, maior produtividade, maior tecnologia. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento de vários organismos multilaterais que a gente conhece hoje, a OMC, por exemplo, nesse caso que é o mais importante, foi estabelecido isso, que, em tese, os países deveriam seguir um receituário de livre comércio e só impor tarifas se tivesse sendo prejudicado. E aí teria que justificar essas tarifas, né? Caso a nação tarifada, o país tarifado, não concordasse com a tarifa, poderia recorrer a um tribunal, entre aspas, que é a Organização Mundial do Comércio. Esse foi o desenho que foi criado depois da Segunda Guerra, que favoreceu, criado, apoiado e até idealizado principalmente pelos países centrais como os Estados Unidos, né? Mesmo nessa situação, nesse período, os Estados Unidos foram o país que mais foi demandado na OMC por estar praticando comércio injusto, né? Então, quando a gente levanta as demandas jurídicas na OMC, o país que mais foi demandado de falar, olha, vocês estão sendo protecionistas, vocês estão aplicando tarifas injustas e tal, foi o próprio Estados Unidos, mesmo ele querendo parecer que era o país do livre comércio, né? Mas tinha essa via de comunicação, os Estados Unidos ia lá, se defendia, o outro país criticava e a OMC julgava e definia como se fosse um tribunal mesmo, alguma penalidade para os Estados Unidos, etc. O Brasil, por exemplo, teve demandas que ganhou na OMC contra os Estados Unidos, já no passado. A novidade agora é que, agora que não é tão só agora, né? Vamos lembrar que o Trump chega agora para o seu segundo mandato, então ele já governou antes, ficou um mandato fora e agora retornou, né? Então, não é de agora essa dinâmica. No primeiro mandato, o Trump também teve essa proposta, é que eles simplesmente falaram, olha, essa história de livre comércio não nos interessa mais, né? A gente defendeu isso por muito tempo, por mais que fosse da boca para fora, por mais que fosse uma ideologia para os outros praticarem e a gente não praticasse, agora a gente nem como ideologia defende isso mais, né? Só que, qual que é o argumento que ele dá? O argumento de que eles estão perdendo no comércio atual, nesse livre comércio atual. E então começaram a impor tarifas, né? Primeiro estabeleceram uma tarifa básica para o mundo inteiro de 10%, né? Então qualquer país que vender para os Estados Unidos uma mercadoria, essa mercadoria quando chegar lá e entrar nos Estados Unidos vai pagar 10% de tarifa. O que em si só já é uma loucura, né? Você não...
compara isso com o que eu estava falando anteriormente, né? O que eu estava falando anteriormente se um país determinado usar uma tarifa, o outro país pode ir lá na OMC e questionar essa tarifa. Agora, quando o país chega e estabelece uma tarifa única para o mundo inteiro, o principal, né, economia do mundo faz isso, já é uma completa aberração da estrutura que existia antes, né? E depois, não satisfeito com isso, ainda começou a implantar tarifas maiores para determinados países, né? Em primeiro lugar, por que os Estados Unidos está fazendo isso, né? Antes de entrar em cada país, digamos assim. Ele está fazendo isso provavelmente porque está se sentindo ameaçado. A princípio, a gente pensa assim, está se sentindo ameaçado, né? Porque a China hoje em dia é mais produtiva do que os Estados Unidos, então a China produz mercadorias muito mais baratas do que os Estados Unidos e, por isso, o mercado dos Estados Unidos está sendo invadido por produtos chineses. E de outros países também. Essa seria a lógica que faria algum sentido dentro de políticas comerciais, né? Só que quando a gente olha o que veio depois, que são algumas tarifas sendo implantadas para alguns países acima desses 10%, de acordo com interesses bem específicos com cada país, a gente começa a perceber que ele está usando a política comercial, a política de tarifas, para chantagear outros países. E o poder, né? E o poder que vem disso. Por quê? Por que ele tem esse poder? Porque o mercado consumidor dos Estados Unidos, primeiro que é 300 milhões de habitantes, 350 milhões de habitantes dos Estados Unidos, mais ou menos. Mas é 350 milhões de habitantes com uma renda alta, comparado com o Brasil, por exemplo. Então é um mercado que consome muito, é muito consumidor, né? Então todos os países têm uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos. E isso faz com que eles tenham um certo poder de usar a tarifa como chantagem, né? Agora, como que os Estados Unidos está escolhendo, né? Acho que tarifou 10% para todo mundo. Aí para a China, ameaçou botar mais, a China foi lá e chamou 6 em cima, tarifou na mesma moeda, né? E começou uma escalada até que o Trump falou, não, peraí então, vamos voltar atrás e vamos negociar, né? A China tinha um poder para fazer isso, falar, olha, vocês não vão me chantagear e eu vou revidar além de não aceitar a chantagem. Negociar eu negocio, mas negocio de igual para igual, sem chantagem na mesa, né? E aí o Trump recuou, deu 90 dias de prazo para negociação e não chegaram a muitos acordos ainda definitivos. Venceu 90 dias recentemente, né? Hoje é dia 15, sexta-feira, venceu na terça-feira agora, e o Trump, sem acordo ainda, deu mais 90 dias para continuar negociando com a China. Então veja, se o grande problema dos Estados Unidos fosse querer se proteger só da China, que era o que o Biden estava fazendo, né, o presidente anterior, a briga seria só entre os dois, né? Mas o que a gente vê com o Trump é que ele está usando também esse momento para conseguir recursos estratégicos que ele estava perdendo em outros países, né? Então, vamos vir agora, tentar vir para o Brasil. Acho que quando a gente analisa o Brasil, isso fica mais evidente, tá? Quando ele tarifou em 50%, né, ou seja, mais 40% além dos 10% para o mundo inteiro, o que ele colocou na carta dele? Primeiro, uma questão jurídica, né, que tem a ver com aliados políticos da extrema-direita dele. Então, aí fica claro que é uma chantagem política usando tarifa comercial. A segunda coisa que ele falou foi das Big Techs, né, que aqui a gente está tentando regular demais as Big Techs e que sequer os meios de pagamento eles conseguem usar aqui porque o Pix é gratuito e aí não conseguem usar os meios de pagamento via WhatsApp, essas coisas, né, que já existem, não conseguem concorrer aqui. E a terceira coisa que ele falou, que ele fala em vários outros, não só na carta, mas em outros momentos, é a aproximação do Brasil com China, Rússia, etc. Essa aproximação em geral com a China e com a Rússia, se fosse um problema, ele não estava sentado com a Rússia hoje negociando, né? Hoje ele está a gente está até aqui na expectativa para saber o que vai acontecer, porque nesse exato momento no Alasca está o Putin em território americano, em território dos Estados Unidos, negociando com o Trump. Se a gente pensar que até pouco tempo qualquer viagem internacional do Putin
seria uma ameaça dele ser preso, porque ele estava sendo ameaçado de ser preso pela Interpol por crimes de guerra, etc. Agora, o próprio Estados Unidos, que estava ameaçando prender o Putin, aceitaram ele dentro do território dos Estados Unidos para negociar. Então, veja, já que o Brasil eles não quiseram negociar, só mandaram carta e tarifaram. Então, acho que a questão não é tanto... Os BRICS têm importância, mas não é tanto só isso, né? O que me parece que tem muita importância é essa relação das Big Techs, essa relação política também com ter um governo que faça o que eles querem, né? Porque hoje está evidente para todo mundo, né? Gostem ou não gostem, o Lula tem uma opinião própria e vai defender a soberania do Brasil, não vai fazer o que eles querem, não vai bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, como fez o Bolsonaro. E isso para os Estados Unidos é muito ruim, porque nesse momento em que ele está tentando se recolocar como potência para disputar com a China, veja o que eu estou dizendo, eles não querem, eles sabem, os Estados Unidos sabem que não vai impedir a China de existir e de continuar se desenvolvendo, mas eles querem manter as suas áreas de influência, eles os Estados Unidos. E a principal área de influência dos Estados Unidos sempre foi, desde do início do final do século XIX e início do século XX, que é o lema América para os americanos, é a América Central e a América Latina, né? Então eles querem retomar, inclusive o ministro do Departamento de Estado dos Estados Unidos esteve no Panamá no início desse ano, e ele falou claramente que eles vão retomar o quintal deles, né? Então me parece que a questão não é o BRICS em si, mas sim o Brasil estar no BRICS. Ou seja, o Brasil estar articulando com outras potências por fora da influência dos Estados Unidos, né? Então podia ser BRICS, podia ser África, podia ser qualquer outra coisa. Mas o Brasil não... E isso explicaria por que o Trump senta para conversar com o Putin e com o Brasil só chantageia, só faz chantagem, né? Então, pensar o Brasil como essa área de influência estratégica que eles não querem ninguém tocando fora da música dos Estados Unidos. Em outros lugares, na África, na Ásia, até pode ter, dependendo do caso, né? Nessa negociação que o Trump está fazendo com o Putin, provavelmente a Ucrânia vai ser entregue, né? Vai ser rifada pelos Estados Unidos, né? Desde que alguns recursos estratégicos da Ucrânia que eles querem fiquem para eles. Mas, digamos assim, a guerra, como o Biden vinha organizando, não vai mais estar... Não mais vai ser tanto 8 ou 80. Ou o Putin aceita que a Ucrânia entre na OTAN ou não aceita, né? O Trump está disposto a abrir mão disso, né? Mas não está disposto a abrir mão disso no Brasil. Não está disposto a ver o Brasil muito mais próximo da China e da Rússia do que dos Estados Unidos, né? Então isso é um fator importante. E para isso é importante ter um governo que esteja mais alinhado a eles, por isso essa defesa muito forte pela liberdade, pela anistia do Bolsonaro, e precisa ter meios de comunicação que possam servir de instrumento para controlar os rumos da sociedade brasileira. E as Big Techs hoje são esses meios de comunicação, né? As Big Techs que são dos Estados Unidos, né? A Google, a Meta, o X, né? O Twitter, enfim. Então, acho que esses 3 grandes fatores, no caso específico do Brasil, transformam o Brasil em uma ameaça, entre aspas, em um recurso tão estratégico para a disputa dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos não acaba ficando um pouco desmoralizado mundialmente nessa questão tão específica, por exemplo, que eles querem praticamente mandar no Brasil, impor coisas que, pela lei, eles não teriam condições de interferir por aqui? Eu espero que fiquem bastante desmoralizados, né? Os Estados Unidos, isso é outra coisa, né? Primeiro, só se assustou com o tarifaço quem não acompanha a conjuntura e principalmente quem não acompanha a longa história de intervenção e de monopólio e de controle do Estado nos Estados Unidos, sabe? Acontece que por que a gente às vezes esquece dessa longa história? E de guerras também, né? Esses dias eu estava ouvindo uma palestra do professor Fiore, se eu não me engano, ele citou
que os Estados Unidos, no último 1,5 século, faz uma guerra a cada 3 anos, em média. Né? Então, como é que uma nação como essa ainda pode ter alguma legitimidade e prestígio internacional? Sabe? No caso do Brasil, né? Às vezes a gente escuta os diplomatas, que também têm o seu ritual, etc., falando, nós temos 200 anos de parceria com os Estados Unidos. Pois os Estados Unidos apoiaram o golpe militar de 64, a gente só foi ter certeza depois, né, com os documentos que foram publicados. Na época havia só suspeita, mas apoiaram mobilizando navios porta-aviões para, se caso houvesse alguma guerra, alguma resistência militar à tentativa de golpe, eles darem suporte aos golpistas com porta-aviões, né? Então, assim, eles já não deveriam ter nenhum prestígio internacional, nenhuma autoridade moral, né, para falar para a gente o que fazer, o que deixar de fazer. Acontece que, dado os meios de dominação que eles têm, culturais, ideológicos, eles acabam sendo apagando essa realidade, né? E conseguindo, de certa forma, projetar em cima da maioria dos povos de que eles são uma nação bem-sucedida, um exemplo a ser seguido e etc. Mas eu estou na esperança também de que essas medidas agora, que eles estão tomando, desmoralizem mesmo. E pode ser um tiro no pé do próprio ponto de vista comercial, né? Porque, vamos pensar, hoje, o Brasil, de tudo que o Brasil exporta, 12% apenas vai para os Estados Unidos. Tá? Aí falou que ia tarifar tudo em 50%, depois cedeu em mais de 600 produtos, né? Abriu várias exceções, e desses 12%, apenas 35% de fato vai ser tarifado. 35% de 12% é algo em torno de 4%, 5%. Então veja, as tarifas, que é a arma de chantagem dos Estados Unidos, afetam 4% a 5% das nossas exportações. O Diese fez um cálculo, divulgou essa semana, e isso estima-se que no pior cenário, isso vai gerar um impacto de 0,4% da nossa economia. Na prática? Na prática. Na prática, como ficaria? Isso, vamos dizer, a economia, em vez de crescer 3%, com um tarifaço desse, no pior cenário, porque depois eu explico o que é o pior cenário, em vez de crescer 3%, cresceria 2,6%, sabe? Nós estamos numa conjuntura brasileira em que o Brasil vem crescendo há 2, 3 anos seguidos em taxas relativamente altas, comparado com a história recente, com os últimos 10 anos, crescendo a 2,5%, 3,5% do PIB nos últimos 3 anos, e a taxa de desemprego das mais baixas da série histórica. E a grande ameaça que os Estados Unidos têm para nos fazer é impactar o nosso PIB em 0,4%, sabe? Eu acho que, em grande medida, esse tipo de medida, assim, de forma autoritária, de forma imperial que eles estão fazendo, vai levar os países a procurarem parceiros mais leais e mais confiáveis comercialmente, né? Não é tão difícil, óbvio que vai ter setores específicos que estão muito concentrados em locais específicos, né? Tipo indústria da madeira, que tem fábricas no Rio Grande do Sul que produzem um tipo de madeira que as casas dos Estados Unidos usam muito. E que realmente ali eles vão ter que mudar o seu jeito de produzir, porque não dá para exportar esse tipo de madeira para qualquer lugar do mundo, sabe? Mas veja que é muito específico, e aí o governo lançou um pacote agora, enfim, que tem como defender, como suportar e fazer uma transição, né? Então, o que vai acontecer? As pessoas, até quem não foi tarifado, né, que ficou na exceção, já vai ficar com o sinal de alerta e vai procurar novos mercados para não ficar dependendo de um parceiro desse, né? Então, além de desmoralizar, né, de perda de apoio moral, de prestígio político e tal, o que pode acontecer também é eles perderem influência econômica. E vai impactar os trabalhadores lá nos Estados Unidos também, né? Claro, porque pensa no caso do café, né? O Brasil, o café, os Estados Unidos importa do Brasil 30% do café que consome. Então, botou 50% de tarifa no café brasileiro. Não tem substituto. País que produza e tem a quantidade de café disponível para substituir o Brasil lá nos Estados Unidos.
Então, o trabalhador dos Estados Unidos vai pagar 50% mais caro no café. E eles tomam bastante café. Então, vai também gerar conflitos internos, contradições internas dentro dos Estados Unidos, né? Vamos ver até onde isso vai. Isso são projeções, né? Primeiro a tarifa começou a entrar na prática, se não foi foi semana passada. Então ainda não necessariamente isso foi repassado aos preços e tal, né? Porque nesse período, entre o anúncio lá no começo do ano, em junho, e agora, também os importadores dos Estados Unidos foram estocando, né? Para ter bastante produto estocado para conseguir fazer frente a isso. E o impacto efetivamente pode demorar um pouco até o pessoal sentir. Pode demorar um pouco. Mês passado a inflação dos Estados Unidos tinha dado um aumento que foi muito divulgado como já sendo reflexo das tarifas, só que nesse mês, né, saiu junto com o IPCA daqui um indicador de inflação, foi na quarta ou terça-feira, e, de novo, foi um indicador mais tranquilo, assim. Foi uma variação baixa da inflação dos Estados Unidos. O que nos coloca em dúvida se realmente vai ter um impacto, mas, em tese, é para ter, né? Vamos averiguar como que vai ser. E os trabalhadores brasileiros das empresas, das indústrias químicas e farmacêuticas? Você, como economista, você consegue projetar que vamos ter algum problema nesse sentido? O que é importante, né? O tarifaço do Trump é para os produtos que são importados pelos Estados Unidos. Ele não recai sobre produtos que são exportados dos Estados Unidos para outros países. Isso poderia acontecer se o governo brasileiro decidisse revidar na mesma moeda. Então, olha, os Estados Unidos tarifaram os nossos produtos que entram lá em 50%, nós vamos tarifar todos os produtos que chegam de lá em 50%, e aí sim geraria uma inflação aqui, tá? Como isso não foi feito, e na minha opinião, eu costumo pensar nessa tática que o governo brasileiro está fazendo como o drible do futebol, sabe? Em vez de ir para cima do zagueiro grandalhão, que é o governo dos Estados Unidos, e revidar na mesma moeda e tentar ganhar na trombada, o governo brasileiro está tentando dar um drible, né? No sentido de que, se revidasse na mesma moeda, poderia trazer mais prejuízo para o Brasil do que para os Estados Unidos, e poderia dar o argumento para os Estados Unidos escalar a disputa, né? Ah, você me bateu de volta, eu vou dar agora 2 vezes em você, sabe? Acho que essa tática da gente tentar driblar isso, né? Tentar driblar e não bater de frente, que foi, primeiro, não vamos revidar, embora possamos, né? E tem toda a legislação para revidar na mesma moeda. E também revidar em outras, né? Nós não vamos revidar por enquanto, vamos ver qual que vai ser o estrago desse tarifaço, né? E vamos tentar conter danos e depender menos dos Estados Unidos, né? Para os trabalhadores brasileiros, tem vários impactos, então. O primeiro é de que produtos aqui no curto prazo podem ficar mais baratos, né? O café que iria para lá vai ficar, pelo menos por um tempo, parado aqui até os exportadores encontrarem outro mercado externo ou decidirem vender aqui dentro mesmo. Se essa segunda opção acontecer, vai ter mais oferta de café no mercado nacional, aqui brasileiro, e o preço do café vai baixar, tá? Isso pode acontecer com outros alimentos também, que é uma tendência que já estava acontecendo antes. Os preços dos alimentos de junho e a variação do preço dos alimentos em junho e julho foi negativa. Então, a gente já vinha numa queda de preço dos alimentos, sabe? Então, essa medida pode fazer mais alimentos ficarem aqui. Carnes, café, enfim, outros produtos alimentares. Então, uma boa notícia no curto prazo para os trabalhadores brasileiros. O que pode ter algum impacto nos empregos, né? Aí a gente tem dificuldade. O estudo que o Diese fez mostrou que os químicos é um setor que tem alguma relevância de impacto, assim. Porque exportava muito para os Estados Unidos, né? Tem algumas empresas químicas que exportam para os Estados Unidos. Aí essas empresas podem ter um certo impacto. Mas aí o que eu achei interessante é que o governo lançou de novo essa semana, e é por isso que é muito conjuntural, né? A gente está gravando aqui, pode ser que quando isso aqui for ao ar já tenha novidades também.
mas o governo brasileiro lançou pacote de ajuda para as empresas que exportam, mas não é um pacote generalista, ou seja, não é um pacote para todas as empresas do setor afetado. As empresas vão ter que comprovar de que foram afetadas, sabe? Vão ter que se comprometer a não demitir para ter acesso aos benefícios e esse compromisso vai ser acompanhado por uma comissão de acompanhamento das centrais sindicais. Então, um pacote que, primeiro, entende a necessidade de proteger as empresas para proteger os empregos, mas que não vai ser uma farra do boi, assim, né? Que vai ajudar todos os empresários, porque, de fato, vamos pegar um exemplo. A indústria de carnes que está tarifada, tá? Dois dos maiores produtores de carne nos Estados Unidos são duas empresas brasileiras, que é a JBS e a Minerva, que não exportam do Brasil para os Estados Unidos. Eles produzem lá nos Estados Unidos, eles têm filiais nos Estados Unidos. E o pouco que eles exportam de outras filiais de outros países. Ou seja, são empresas que já não exportavam para os Estados Unidos, embora sejam empresas brasileiras, né, que têm exportação para os Estados Unidos, mas não desde o Brasil. Que não vai ter impacto. E, portanto, não vai ter impacto. Mas se você faz um pacote de ajuda generalista, você poderia acabar gastando dinheiro com empresas como essa, sabe? Que não vão ter impacto, de fato, direto. Então, o governo acho que está sendo muito cuidadoso nisso, de falar, olha, principalmente pequenos e médios exportadores, né, que teriam dificuldade, dei o exemplo da indústria madeireira aqui, né, que teria dificuldade de rapidamente deslocar o tipo de produto que faz para outro tipo de produto, encontrar outro mercado e se adaptar a esse outro mercado. Eles vão ter benefícios de crédito, vão ter benefícios de postergação de pagamento de impostos, e também vão ter benefícios, aí é importante principalmente para a indústria de alimentos, por exemplo, para frutas. A gente exporta muita fruta para os Estados Unidos, mais uma boa notícia. Então, se a gente não vai mais exportar fruta para os Estados Unidos porque vai ficar caro lá, a fruta vai ficar aqui e a gente vai poder comer mais frutas, né? Mas o produtor que vai vender a fruta aqui, ele vai poder também vender para os municípios e para os estados para merenda escolar. Então, isso também está no pacote de ajuda. Então, assim, eu acho que isso que eu estou chamando de drible, né? De saber a hora de bater de frente, saber a hora de segurar e saber a hora de atacar pelos lados, que foi uma coisa que o governo brasileiro fez, né? Em vez de se humilhar como fez a Europa, aceitando qualquer condição que os Estados Unidos imponham, o governo brasileiro foi lá e ligou para outras potências para resolver o seu problema. Ligou para a Rússia, ligou para a China, ligou para a Índia, né? Para tentar resolver driblando os Estados Unidos, né? Quando você falou no pior cenário, qual seria ele? O pior cenário é que quando a gente vai tentar medir qual o impacto possível, a gente tem que estabelecer parâmetros, né? Porque é tudo previsão. Então para você prever, você na hora de estabelecer parâmetros, você escolhe se você vai fazer parâmetros pensando no menos pior ou no pior, entendeu? Então, os parâmetros escolhidos foram os piores, que era de que todos esses 35% que a gente exporta para os Estados Unidos não vão conseguir rapidamente negociações. Então, lembra que eu falei que apenas 35% do que a gente exporta para os Estados Unidos está sendo afetado. E isso dá em torno de 4 a 5% das exportações totais do Brasil. Então, o que acontece? O produtor de café brasileiro, que não vai mais conseguir vender para os Estados Unidos, quer dizer, primeiro, antes de saber se ele não vai conseguir vender para os Estados Unidos, ele vai negociar. Ele vai falar, olha, para quem importa lá nos Estados Unidos, para quem compra dele lá nos Estados Unidos, ele vai falar, olha, eu consigo baixar meu preço aqui para dar uma ajuda, né? Aí o importador vai ter também que perder um pouquinho lá e aumentar um pouquinho o preço, e o consumidor dos Estados Unidos vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Se cada um der um pouquinho, pode ser que ainda assim continue sendo exportado, mesmo com essa tarifa. Então, nem isso a gente ainda sabe, o quanto que a tarifa vai tornar proibitivo a exportação. E quais produtos vão se tornar praticamente proibitivos porque subiu muito o preço. Porque vão ocorrer esses acordos em cada setor. Ato seguinte, bom, de fato, eu como produtor de café não vou conseguir exportar mais para os Estados Unidos, eu vou deixar estocado aqui e procurar outro lugar para rapidamente tentar vender esse café, vender no mercado interno. E não necessariamente eu vou perder esse café, não necessariamente eu vou mandar
pessoas embora. Tem todas essas possibilidades. Quando eu falei o pior cenário, é pensando que no prazo de 1 ano, nada disso vai dar certo. Sabe? Que todos os 35% de produtos exportados afetados vão sofrer, não vão conseguir outros mercados. Então esse é o pior cenário, que é muito difícil de acontecer na prática. Mas é interessante a gente projetar o pior cenário para estar preparado para o pior. E se ele não chegar, se for menos pior, melhor, né? Sim. Verdade. E o nosso governo Lula, né, ele é muito inteligente e essa parte dele sempre querer conversar e tentar achar meios de articular outros países. Se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, até a China, né, conversou, né, com o Brasil, está disposto a ajudar nessas questões. Ele é as pessoas podem falar o que quiser dele, mas ele é uma pessoa muito inteligente que acaba conseguindo alternativas através desses contatos, dessas conversas, que ele também não é uma pessoa de intransigir, de fazer igual o Trump faz, né? Sim. O Lula, em todos os seus governos, nunca teve característica de ser intransigente em qualquer negociação. Ele dialogou do Obama ao Bush, né? Recebeu o Bush no Brasil, né? Então, assim, nunca foi, embora tivesse o partido dele, tivesse divergências ideológicas muito fortes com o governo Bush, ele nunca pautou as relações comerciais, enquanto presidente do Brasil, nunca pautou a política comercial brasileira baseado nisso. Então, acusá-lo de não estar querendo negociar tal, é completamente estapafúrdio, assim. O que me parece importante, e aí vem fazendo uma dobradinha com o Geraldo Alckmin, né, que é o ministro, além de vice-presidente, é o ministro de Indústria e Comércio Exterior, olha, eu vou me posicionar politicamente, e politicamente o que o Trump está fazendo é uma agressão, né? E aí, politicamente, o presidente tem que responder também de forma dura. Não pode ficar se humilhando, né? Porque o que está em jogo é a nossa democracia. Nossa democracia, nossa soberania de tomar as decisões do que a gente acha importante. Agora, nesse momento do Congresso, estão discutindo a regulação das Big Techs por causa das crianças e dos adolescentes. Nós vamos abrir mão de fazer essa regulação? É isso que os Estados Unidos querem que a gente abra mão? E nós vamos aceitar? Sabe? Então, assim, do ponto de vista político, é inaceitável. E acho que eu acho que o Lula, inclusive, está sendo bem tímido até. Poderia até ser mais... Os discursos dele poderiam até ser mais fortes contra o Trump, sabe? Tem motivo para isso. Mas, até por uma postura mais cautelosa, não está fazendo. Enquanto isso, escalou o Alckmin para, de fato, fazer as negociações e tentar negociar. Mesmo sabendo, mesmo estando evidente, né, que os Estados Unidos não querem sentar na mesma negociação, inclusive porque tem um setor, né, um setor político brasileiro que estão estimulando que os Estados Unidos não sentem para negociar com o Brasil, que é a família Bolsonaro e o bolsonarismo, né, digamos assim, que está provocando os Estados Unidos e está pedindo para os Estados Unidos não negociar, para manter a pressão, né, para salvar a pele do pai deles, né, do pai dos Bolsonaro. Então, eu acho que o governo Lula está sendo inteligente nesse aspecto. Agora, nós, enquanto povo, precisamos lembrar também que nós não somos a China para bater de frente com os Estados Unidos. E eu não estou falando isso para me resignar, não. Nem para criar nenhum aspecto de resignação, mas para a gente pensar estrategicamente. De que enquanto a gente não tiver também poder real, a gente vai ser submetido a esse tipo de chantagem. E vai ter menos recursos para revidar. Né? Então a gente precisa pensar a soberania não só no momento em que a gente é atacado, mas no longo prazo. Né? O que significa isso? Significa pensar um projeto nacional de desenvolvimento, em que a gente tem uma indústria forte para, se vier algum tipo de ataque desse, a gente conseguir lidar com isso sem grandes problemas. A gente ter um Estado forte, não ficar nessa ideia de que o Estado é ineficiente, que o Estado tem que ser mínimo e etc, sabe? E a gente tem recurso para tudo isso, né? Tem. Nós somos, se não me engano, o 6º maior país. Nós estamos entre os 10 maiores países em população, em território, com alta diversidade natural para dar recursos, né, para a gente produzir o que a gente quiser, com um povo que é extremamente trabalhador, criativo.
Então, assim, a gente tem tudo para se colocar como isso, como um projeto, né? Se a gente pensar que a China, há 50 anos atrás, era uma economia pior que a brasileira, e hoje, 50 anos depois, eles estão aí ameaçando a hegemonia econômica dos Estados Unidos, né? Ou seja, é um projeto de 50 anos, no mínimo, 100 anos, no mínimo, né? Então, a gente precisa criar isso para, quando vier outro tipo de ataque desse, a gente ter mais recursos para poder revidar e se defender, né? Então, pelo que você falou, o cenário não tá tão ruim assim. O que esperar daqui para frente? O cenário não tá ruim, né? Mas também ninguém vai comemorar essa situação que a gente está vivendo. É importante a gente ser firme na denúncia de que um país, por mais força, poder que ele tenha, não tem o direito de atacar nenhuma nação da forma como os Estados Unidos está fazendo, né? Agora, olhando na prática, fazendo um balanço de riscos, de ameaças e de oportunidades, o que foi colocado para a gente até agora, acho que abre mais oportunidades do que ameaças. Vamos ver se daqui para frente o Trump vai parar aí, né? Se ele não vai fazer novas ameaças, se ele não vai impor tarifas mais altas, se ele não vai atacar em outras frentes que não só em tarifas comerciais, né? Porque, veja, já essa semana soltaram um relatório de direitos humanos dizendo que o Brasil viola direitos humanos, porque não está perseguindo o Bolsonaro, né? Então eles começam a criar factoides para justificar a intervenção em outras áreas, né? Eles podem também, como fazem com Cuba, retaliar países que negociarem com o Brasil, né? Eu tô aqui pensando em coisas horríveis que eles ainda podem fazer, mas acho difícil, assim. Uma coisa é certa, de tédio a gente não vai morrer esse ano, né? Vai ter muita emoção daqui para frente, dia a dia, cada dia é uma nova história. Mas eu acho que sim, acho que a gente tem mais oportunidades. Só o fato da gente estar debatendo esse tema já deixa o nosso povo mais inteligente, né? A gente já começa a pensar mais sobre estratégias nacionais, a sair um pouco de um lugar de ignorância cômoda, né? Que tanto faz para quem a gente vende e de quem a gente compra, e entender que o mundo não é nossa família, né? Onde a gente até pode brigar, mas está sempre amigo, porque a gente é família, no final a gente perdoa. O mundo é jogo de poder e esse poder é violento quando quer ser exercido. Estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast Unificados. Agradecer ao Vitor pela presença. Você aí, se inscreva no nosso canal, nos siga, curte, dá um like. Você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se tem um tema que você gostaria de ouvir no nosso podcast, deixa aí um recadinho para nós. E até a próxima!